Minuto de fé, oportunidade de meditarmos a palavra de Deus hoje. Lembramos sempre em cada sábado Nossa Senhora. Ela é também uma perspectiva para olhar o Evangelho. Afinal, Maria é a grande servidora, a primeira cristã, como canta nosso querido Padre Zezinho. E quando nós nos aproximamos de Maria, há sempre um caminho, o caminho é de Cristo. Porque se há o sol, é claro que ele brilha e faz brilhar. E Maria sempre nos aponta o sol que é Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. É sempre importante lembrar disso. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, Marcos, no seu capítulo 3, 2 versículos, 20 e 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Olha aí, muitas vezes o profeta não é reconhecido na sua própria casa. Amados, quantas vezes aquelas pessoas que estão mais próximos de nós e que conhecem-nos desde pequenos não acreditam naquilo que a gente fala? Eu sei que mesmo quando não manifestam para a gente, existe certa dúvida de qual seria a finalidade de evangelizarmos, de proclamarmos a boa notícia. De fato, mesmo sendo mais difícil, bem mais complicado evangelizar aqueles que estão perto, porque conhecem as nossas limitações, talvez aquelas que a gente carrega desde a mais tenra idade, a prova de que Jesus, de fato, incomodava as autoridades religiosas e também as autoridades civis é essa, embora não fosse um revolucionário. Por que os parentes de Jesus queriam agarrá-lo, queriam, de certo modo, calá-lo? Era muito próprio do Império Romano castigar não só o agente, não só a pessoa, mas todos os seus familiares. Certamente esses parentes, tomados de medo, diante da proposta que Jesus vinha fazendo nas sinagogas e também do reino de Deus que estava próximo, incomodava aqueles que, com medo ou tendo as facilidades com o opressor, o Império Romano, tinham de fato medo de perder alguma das suas regalias. Quantos de nós hoje também, por medo das inconveniências que nascem em proclamar a verdade, das inconveniências que nascem com as amizades, quando de fato nós vivemos o Evangelho, também não tememos falá-lo, também não tememos proclamá-lo. Eu sei que num futuro não muito distante, nós fomos críticos ferrenhos do Papa, nós somos críticos dos bispos, dos padres, por seus posicionamentos. Por que não antes revisar o nosso posicionamento ao sair apenas com uma crítica vazia? De fato, todos que são criticados, e eu não estou dizendo que não é para fazê-lo, a gente tem liberdade, devem ser julgando não a partir daquilo que a gente pode perder ou daquilo que a gente pensa, mas a partir do que o outro vive, a partir do que o outro testemunha, a partir do que o outro nos mostra. Mostrar o Cristo num mundo tão egoísta, num mundo tão ligado às coisas materiais, de fato se torna um desafio. Falar de fidelidade em meio a amigos, muitas vezes, que cometem adultério lá nos nossos grupos de WhatsApp. Falar da verdade, do amor àqueles que muitas vezes poderiam nos distratar ou nos envergonhar, é uma maneira de perseguir e querer agarrar a palavra de Deus que é viva e está no meio de nós. É importante sempre aprofundar e quando lemos o Evangelho, talvez o primeiro a ouvir deva ser de fato nossos ouvidos, nos perguntando: quando eu agi como estes homens que querem agarrar e calar Jesus? Eles eram parentes, com medo de perder talvez as suas regalias, com medo de fato de sofrer alguma sanção, por às vezes também estarem ligados ao império ou às forças das sinagogas. Mas Jesus não teme isso. E quem sabe muitas vezes a gente deva estar mais do lado daquele que fala a verdade, que é caminho e é vida, do que do lado das nossas conveniências. Está aí uma boa dica para os evangelizadores, ou melhor, os cristãos, que hoje são chamados a viver um ano diferente, já que a gente está ainda aí esquentando, né, as nossas forças
para de fato viver um 2023 de muita paz, de muita responsabilidade e de muito evangelho. Eu vou ficando por aqui, mas na certeza que a gente, se Deus quiser, se encontrará no próximo sábado, também refletindo o evangelho. Até lá! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.